Estamos ao vivo! Boa noite, pessoal. Esperar entrar aí para essa live hoje muito importante sobre um assunto bastante sério e um debate aí necessário nesse momento para a gente ter. E aí eu convidei hoje um especialista, um médico infectologista, o Ricardo Zimmermann, que é de Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul, para conversar com a gente. Ele tem reunido muitos dados interessantes sobre analisando essa evolução aí, né, do Covid-19 em todo o globo, inclusive também acompanhando o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, mais de perto. Então vamos só aguardar ele pedir aqui para entrar para a gente iniciar essa live. Espero que seja esclarecedora para vocês e que ajude aí a acabar com alguns ruídos que estão circundando por aí e está atrapalhando muita gente de focar no que é realmente importante, que é a saúde. Então vamos esperar. Peraí, deixa eu ver aqui, vou mandar uma mensagem. Ele falou aqui que já mandou o convite. Vamos ver. Só rolar para baixo e lá no negócio de solicitar. Puxa as mensagens para cima. O Richard tá me ajudando aqui, ó. Vi aqui. Achou? Sim. Pronto, já vamos começar. Já vamos. Já aceitei aqui o Ricardo. Só aguardar que ele já vai conseguir entrar aí. Opa, boa noite, Ricardo. Tudo bem? Boa noite. Obrigada aí por aceitar o convite para a gente fazer essa live. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo também, esclarecendo muitas dúvidas, reunindo muitos dados que, infelizmente, não vejo tão disseminado na grande mídia. Mas eu acho que a gente tem hoje em dia as redes sociais e a gente tem que usar elas para o melhor que a gente puder. Então, quero te agradecer primeiramente aí por ter aceitado o convite hoje. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade que a gente está dando para que as pessoas se posicionem de forma mais sistemática e menos heurística, sem ser com o viés daquilo que selecionam antes para a gente ver ou ouvir. Sim, exatamente. Eu sou jornalista por formação, mas eu trabalho com comunicação, mas não com jornalismo hoje em dia. E eu tenho batido muito na questão de para as pessoas olharem mais para os dados e menos para as manchetes. E eu queria saber de ti aí, o que você tem acompanhado na atualização dos dados mais recentes sobre como é que está sendo a questão do controle do Covid aí no Brasil e no mundo. Bem, realmente o vírus está se comportando como um vírus bastante infeccioso, o que a gente já sabia. Ele tem pelo menos duas propriedades virológicas que o tornam um bom infectador, mas até o momento, o número de mortes que ele causou não chegou até o número de mortes que o H1N1 causou em 2009. A gente ficou sabendo em 2013, com uma revisão sistemática, que o H1N1 tinha matado até 575 mil pessoas. Por hora, nós temos em torno de 260 mil óbitos no mundo inteiro. No Brasil, eu já vi gente tentando exagerar nossa situação, se esquecendo de corrigir pelo número de habitantes. E aí parece que a gente fica lá em cima. Mas, de fato, a gente arranha o top 10, tendo cerca de 10 vezes menos casos que os Estados Unidos e 10 vezes menos mortes do que aquele país. Sim. E analisando aí as estratégias que estão sendo adotadas, tem diferentes, a gente já vê aí, no início se parecia que era apenas um tipo de estratégia que seria eficiente no controle, né, desse vírus. E aí foram aparecendo novos, inclusive foi questionado, né, o modelo que guiou aí a decisão de governantes pelo isolamento radical foi o estudo do Imperial College, certo? Certo. Eu não iria tão longe a ponto de chamá-lo de estudo, porque para mim estudo tem que ser revisado, tem que ser peer review, aceito para publicação. E até agora, o Dr. Neil Ferguson não entregou seus códigos. Então, ele não publicou aquele trabalho. Nem sei se vai publicar. Mas é verdade. Todo mundo se baseou num modelo matemático.
O interessante é que modelo matemático não é medicina baseada em evidências. Ao contrário, só existe um modelo matemático validado, que se chama modelo semimecanicista, que foi usado na epidemia de ebola na África. E mesmo assim, ele só conseguia prever o comportamento da epidemia por 2 semanas. Quando a gente ampliava o horizonte de visão, ele se perdia todo e superestimava o número de casos. Esse modelo usado, portanto, o modelo estocástico, jamais foi validado. Nós somos as cobaias. Inclusive tem o médico responsável lá na Suécia, quando ele foi questionado logo no início, e aí falaram, vocês estão fazendo um experimento. E ele é o Tegnell, não sei se é assim que fala o nome dele, mas ele falou, na verdade, não. Quem está fazendo o experimento são os outros países. A gente está lidando como a gente lida com as doenças ou com um vírus. E a abordagem que eles adotaram foi visando realmente um controle no médio e no longo prazo, porque eles viram que aquilo não, isolar todo mundo de uma vez só não seria sustentável no longo prazo, nem eficiente. Como agora os dados começam a cada vez mais reforçar isso, né? Sem dúvida. Como diria a Ayn Rand, eles queriam aí a aprovação da vítima. Eles queriam que o sueco confessasse que estava errado. Eles queriam manipulá-lo pela culpa. Mas não, ele estava certo. E, sem entrar em nenhuma questão política, o que ele fez foi sentar e revisar as evidências. E ele fez o que estava escrito. Aliás, a Inglaterra também se encaminhava para o mesmo caminho, até que o Neil Ferguson entregou o seu report. Inclusive, ele estava infectado pela Covid quando ele foi entregar o seu report para o parlamento inglês, e daí para frente tudo mudou, numa espécie de efeito manada. Exatamente. Inclusive, o Neil Ferguson, que é o responsável aí por esse estudo feito pela Imperial College, ele pediu, ele saiu do governo, né? Ele era conselheiro e ele saiu porque ele não conseguiu cumprir a própria estratégia que ele estava defendendo até então, né? Porque é incumprível. Aí é que está, isso que é cientista. Ele mesmo formulou a hipótese e ele mesmo refutou a hipótese. Exatamente. Exatamente. E tem um outro ponto que eu comecei a ver com muita frequência, que para expor a Suécia, começaram a comparar a Suécia com a Noruega e Dinamarca, os países escandinavos em geral. Eu tenho familiares na Noruega. E eu fui sempre perguntando para eles diariamente, toda semana, perguntando, e aí, como é que tá? Na Noruega, apesar deles terem agido de uma maneira mais rápida em fechamento de fronteiras, em orientar as pessoas, adote distância social, quem chegar de fora fica 14 dias de quarentena, em nenhum momento eles proibiram as pessoas de se movimentar, em nenhum momento eles suspenderam o transporte público, na verdade, eles incentivavam que as pessoas fizessem atividade ao ar livre. Então, a gente vê uma certa distorção das coisas para ajustar uma narrativa, né? É verdade. E tem um outro fator que é muito importante. As mortes na Suécia se concentraram na região metropolitana de Estocolmo. Para ser mais preciso, mais de 2/3 das mortes ocorreram em pacientes de asilos com mais de 70 anos que verdadeiramente estavam no lockdown. Na Noruega, os asilos são bem menores. Então, por essas características, eles não têm uma predisposição a ter esse tipo de surtos. Mas a Suécia reconhece que errou em relação aos velhinhos. E mais, um outro problema da Suécia foi que, originalmente, eles testavam muito pouco. Então, eles deixaram que o denominador fosse baixo e que a letalidade fosse falsamente superestimada, algo que eles já estão corrigindo no momento. E você acredita que isso possa estar acontecendo também no Brasil? Bom, é muito difícil saber exatamente o que está acontecendo no Brasil, porque eu acho que a gente tem realidades diferentes em cada região.
Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o vírus praticamente não circulou, diferente do que aconteceu em 2009. O H1N1 entrou por aqui e a gente teve a maioria dos casos. Agora, a gente está com uma soroprevalência estimada de 0,13% e tem uma lotação de UTI em Porto Alegre de 70%. Tem gente comemorando. Eu acho que isso ou é uma péssima alocação de recursos, porque cadê os outros 30%? Será que não estão infartando em casa sem ir? Ou significará 130% no inverno. Ou seja, não foi bem planejado por aqui. Em São Paulo, a situação concentra pelo menos 1/3 dos casos, porque, obviamente, São Paulo recebe muitos voos, muitas pessoas, e pode, inclusive, ter recebido muitos tipos de vírus diferentes. Caberia um estudo de genotipagem para ver se existe algum efeito fundador de diferentes vírus que ajudasse a explicar também as diferentes características que a gente vê nos diferentes estados da República. Sim. E me diz uma coisa, Ricardo, se fechar tudo agora, isolar todo mundo, acaba o vírus? Olha, se a gente fechar tudo, se a gente isolar todo mundo, o que a gente fica sem é perspectiva de fim da pandemia. Ou seja, não só não acaba o vírus, como acaba a nossa perspectiva de fim da pandemia. Explico. Em nenhum modelo matemático, um único lockdown, mesmo que dure 20 semanas ou 5 meses, consegue fazer com que o vírus desapareça. Uma vez retiradas as medidas, a curva volta. Foi a essa conclusão que chegou o grupo de Harvard, por exemplo. Então, não, lockdown não é solução. Aliás, saiu um estudo há pouco demonstrando que países da Europa que fizeram lockdown não tiveram nenhuma queda no número reprodutivo básico, nem na mortalidade. Ao contrário, a queda aconteceu 2 a 3 semanas antes do que ocorreria se a causa fosse o lockdown. E, de forma contraintuitiva, o lockdown se associou a uma desaceleração da queda. Não existe nenhuma evidência de que o lockdown funcione. O que existe são evidências de seu malefício econômico, o que significa vidas, e neuropsicológicos, o que também significa vidas. Sim. Até antes da gente entrar nessa parte das doenças secundárias e até da questão econômica, eu queria te perguntar uma pergunta que enviaram bastante, que eu até vi você comentando outro dia, em relação à possibilidade das pessoas se contaminar caminhando na rua, passando por uma outra pessoa, ou pegando uma embalagem, ou pegando alguma coisa, nesse tipo de contato. Qual é as chances de você ser contaminado realmente pelo coronavírus e qual o tipo de situação que a gente precisa realmente evitar? Olha, quando as pessoas olham a curva de Sinetti, que se assemelha a uma curva de Gauss, elas veem aquela curva inclinada e elas acham que está ocorrendo transmissão exponencial na comunidade. Mas eu vou te dar um dado agora, lá da Grã-Bretanha, de saúde pública, lá dos general practitioners, daqueles que fazem o atendimento da população. Eles têm 4 milhões de pessoas sob o plano deles, acompanhadas. Se fosse uma pandemia de transmissão comunitária, eles estariam tendo 40 visitas a cada 10 mil visitas por Covid. Hoje, eles têm 11 visitas a cada 10 mil visitas por Covid. Por quê? Porque a transmissão não ocorre de forma exponencial na comunidade. Tocar no tomate que alguém tocou, entrar no mesmo elevador, encontro ocasional, não tem importância epidemiológica na transmissão. A transmissão ocorre em clusters, em grupos que têm contatos íntimos, nos hospitais, nas residências, nos asilos, em locais fechados, ou em eventos super disseminadores, como, por exemplo, shows de rock e coisas do gênero. Sim, inclusive hoje o governador de Nova York, ele fez apresentou na coletiva dele
alguns dados, né, sobre isso, sobre como eles ficaram chocados, surpresos com um fato que não deveria, na verdade, né? É impressionante como que governos concentrando tantos recursos, mesmo assim, não estão conseguindo, e com todo o tempo ainda que ganharam com todos esses isolamentos, não conseguiram organizar informações para levar a um caminho mais eficiente para cuidar da saúde das pessoas, né? E aí ele falou que a maioria dos casos, deixa eu até confirmar aqui, quantos por cento eram? Mais de 66% dos casos eram de pessoas que estavam em casa e que não estavam saindo. Eram de aposentados ou desempregados. Ou seja, confirma justamente isso que você está falando. Que dificilmente a pessoa vai pegar por estar andando na rua ou praticando uma atividade física, mas ela vai pegar daquelas pessoas com quem ela convive. Exato. A taxa de ataque secundária, que é a probabilidade de um contatante se infectar, é em torno de 0,45% na comunidade. Em casa, é 16%. Então, existe uma supercompensação da menor circulação comunitária com menor tempo de permanência em casa. Se a pessoa sair só porque é o essencial, é suficiente, mesmo que ela reduza muito as suas saídas, para compensar pelo tempo maior que ela fica em casa, para passar para os seus contratantes. É evidente, eu não sei por que ele ficou surpreso. Isso é lógico. Exatamente, até colocaram aqui 2% dos moradores de rua que estavam nessa apresentação, porque eles diziam de imediato, quando começaram a falar das estratégias de lockdown, que iam morrer muitos moradores de rua, de pessoas nessa situação. E aí, no caso, a gente está vendo que os principais ambientes que têm essa disseminação são as casas realmente de idosos e são dentro das casas das pessoas realmente, né? Olha, tem um paper que foi publicado no Lancet Global Health que mostrou que no Brasil, entre 2012 e 2017, durante a crise econômica, houve um aumento de 8% da mortalidade, um aumento de 0,75 por 100 mil habitantes a cada percentual de incremento na taxa de desemprego. Se quer proteger os pobres, então tem que evitar as medidas que causam desemprego. Na verdade, as pessoas, por exemplo, que estão presas numa favela, estariam mais seguras no seu trabalho, por exemplo. Sim. Eu não sei como é que faz para desligar. O pontilhado aí fica melhor para ficar mais limpo a imagem. Eu não sei como é que faz. Esse aqui, ó. Aperta esses 3 pontinhos. Aí você ativa comentários. Pronto. Se já estiver aqui para a gente ficar no foco aqui da conversa e depois a gente abre para os comentários também. E em relação aos dados mais recentes, como que está a questão da letalidade aí da doença do Covid? Então, essas são duas coisas fundamentais que, digamos, foram usadas para propagar o pânico, de propósito ou sem querer, mas que propagaram o pânico. A primeira, a letalidade. Se trabalhou com taxas muito altas. Se dizia, olha, na Itália mais de 10% das pessoas infectadas morrem. No Brasil, em torno de 7%. Não. Isso é fato que a gente testa pouco. O número de mortes é fácil de achar. Fica no numerador. Mas o número de infectados depende da testagem. Quando começou a se testar uma parcela maior da população, se viu que a letalidade era bem menor, de fato. 0,9% na Coreia do Sul, 0,2% na Alemanha, 0,1% na Escandinávia e talvez na Islândia, onde a testagem é mais maciça, ela chega a 0,05%. O problema é que, além de subestimar o denominador, tem gente inflando o numerador. Em um estudo realizado na Itália, 82% dos óbitos foram reclassificados como tendo outras causas, quando se revisou o atestado, porque a mediana de comorbidades era de 3. As pessoas tinham 3 outras doenças graves que poderiam ter levado ao óbito. Então, tudo isso levou a uma letalidade muito alta. Aí, bom, Ricardo, tudo bem, a letalidade é baixa,
Mas se todo mundo se infectar, a mortalidade vai ser alta igual. Essa é outra questão. Eu acho muito improvável que aquela teoria de que 60%, 70% da população vai ser infectada vá se concretizar. Eu acho que vai ser bem menos do que isso. Você tinha comentado que tem a questão genética, fatores de clima também, tem vários fatores que influenciam nisso, né? Inúmeros. A cada percentual de aumento na temperatura, por exemplo, há uma queda do número reprodutivo básico de 0,025. A cada aumento percentual de umidade relativa do ar, há uma queda de 0,0153. Existem vírus que se replicam 270 vezes mais do que outros. Qual é o vírus que chegou em determinada região? Existem polimorfismos que fazem com que as nossas fechaduras, por onde o vírus entra, se expressem em quantidades e em qualidades diferentes. Existem até questões imponderáveis, por exemplo, a vacinação para BCG. E, finalmente, outros coronavírus podem nos proteger ou podem nos atrapalhar. Os anticorpos contra os outros coronavírus podem trazer proteção ou podem acelerar a infecção pelo novo coronavírus. Então, são muitas variáveis. Sim. E um outro aspecto que tenho visto com muita frequência, antes, quando a gente estava comentando o que estava acontecendo lá fora, eu via com mais frequência a mídia abordando a questão de saúde e de imunidade. Agora a gente vê muito pouco disso. A gente não vê quase nada sobre isso. E muitos profissionais eu tenho acompanho, tem muita preocupação com a questão da saúde preventiva. Eu gosto de acompanhar esse assunto. E eles têm falado sobre a questão a melhor maneira de você se proteger, no caso do coronavírus, é você fortalecer o seu sistema imunológico. E eu queria saber o que você acha disso e o que você acha que é possível as pessoas adotarem de hábitos para fortalecer o sistema imunológico. Então, eu acho que o lockdown enfraquece o sistema imunológico. Eu acho que o frio que a gente vai ter enfraquece o sistema imunológico. Acho que as pessoas que ficam em casa têm um risco muito grande de estresse e até de estresse pós-traumático depois. Então, ainda vai ter uma segunda onda de absenteísmo que pode ser muito importante. O que elas podem fazer é tentar parar de seguir o número de mortes em tempo real, buscar fontes de informação mais confiáveis, evitar a grande mídia tendenciosa, sair sim para dar sua volta no horário em que exista o UVB, que é entre as 10 e as 2 da tarde, para fazer uma fotoisomerização da vitamina D, ativar a vitamina D, que é importante na resposta imune, fazer exercícios. Não vejo nenhum risco zero, em dar uma corrida, dar uma andada de bicicleta num ambiente arejado. Tem que fazer, não adianta. Exatamente, eu penso exatamente isso. Assim, quando eu vejo pessoas policiando umas às outras de que estão praticando uma atividade física, isso seria justamente, faria bem para a saúde dessa pessoa. E essa pessoa teria mais chances de reagir melhor caso contraia esse vírus. E mais de 80%, né, das pessoas não vão ser assintomáticos, é isso? A grande maioria das pessoas vai ser ou assintomática ou oligossintomática. Para tu ter uma ideia, desde 1970 até hoje, foram descritos 1.500 vírus respiratórios. 70% dos quais vieram de animais, de origem zoonótica. Hoje, na Inglaterra, 82% dos exames de suave de nariz dão causa desconhecida de infecção de vias aéreas. Só 17% dão Covid. É que hoje a gente diagnostica e a gente sequencia o vírus quase em tempo real. Quantos e quantos invernos que foram um pouco mais rigorosos não podem ter sido às custas de algum vírus que a gente nunca ficou sabendo? A gente vai fechar todo o globo cada vez que houver um vírus novo? O comportamento desse vírus nem parece pandêmico verdadeiramente, porque ele atinge mais idosos. Vírus pandêmicos, em geral, atingem mais jovens. O vírus H1N1 da gripe espanhola de 1918 matava crianças com menos de 4 anos, adultos jovens. O H1N1, mesma coisa. Então,
Essa testagem, essa detecção, tudo isso é fundamental e é muito bom, mas a gente precisa saber que a gente vai descobrir cada vez mais patógenos e que a gente não pode ter essas reações a cada novo vírus que surgir. Ainda mais quando for um coronavírus. Não é um vírus Sim. zumbi, como dos filmes. Sim, inclusive, se as pessoas procurarem, por exemplo, na internet sobre ondas de gripe, os Estados Unidos frequentemente têm esses problemas. Acho que foi ano passado mesmo que teve uma forte onda de gripe, aí eles estavam falando que eles estavam preocupados com isso. E lógico que a gente tem que ter uma preocupação com a questão da saúde. Só que eu vejo uma preocupação com a doença atualmente. E é como você falou outro dia, que você falou que é a pandemia do medo. E eu vejo cada vez mais pessoas em pânico. E na maioria das vezes, não é pelo dado verdadeiro, mas sim por uma manchete que leu, por uma notícia que outra pessoa passou para ela. Então a gente vê que tem muito mais coisas envolvidas aí do que a doença propriamente, como você disse, que nem tem exatamente os elementos aí de uma pandemia, né? Tem se mostrado. Pelo menos não numa pandemia sincrônica. Ela diminui em alguns lugares, aumenta em outros, porque deve ter um fator importante da sazonalidade. O que a gente sabe é que a gente tem uma perda importante do GDP, do PIB, por mês de lockdown. Fechamento de escola por 8 semanas pode reduzir em 3% o PIB nos Estados Unidos. Por 12 a 13 semanas, reduz o PIB em UK, na Grã-Bretanha, em cerca de 1%. A gente sabe que o impacto econômico é enorme. E nos Estados Unidos, onde a perda vai ser superior a 2,7 trilhões de dólares, a metade ou mais dos adultos não fizeram a vacina da gripe. Na China, só 1 a 2% dos adultos são vacinados para gripe. Ou seja, é má alocação de recurso também. O que importa, em última instância, essas pessoas vão viver e viver com qualidade. Se morrer de coronavírus ou se morrer porque infartou e não chegou no hospital, dá no mesmo, é a mesma morte. Ninguém vai para o céu porque morreu de coronavírus ou de inferno porque morreu de infarto. É um grande equívoco que se vê aí, grande parte eu coloco na conta da mídia, é o fato de ter criado um divisionismo entre saúde e economia, quando os dois estão sempre associados. Quando você destrói empregos, quando você destrói riqueza, você coloca pessoas na miséria. E pessoas na miséria morrem sem recursos, sem acesso a uma boa alimentação, sem acesso à saúde, porque você torna essas pessoas dependentes exclusivamente de um governo ineficiente por natureza. Então, é realmente frágil toda essa narrativa aí que foi criada e que colocou as pessoas em times, né? Parece, a favor do isolamento, contra o isolamento. Se você é a favor da economia, se você fala em economia, você está contra a saúde, contra vidas, quando as coisas estão juntas. E hoje o Paulo Guedes estava falando justamente da questão do colapso da indústria. As pessoas não têm ideia do impacto que isso vai ter na vida de milhares de pessoas. Vai acabar com a economia. São milhares de pessoas desempregadas. Se a indústria quebra, falta produtos para gente. E aí a gente vai começar, junto com outras questões aí no cenário econômico, que a gente está vendo a destruição também da nossa moeda, é o empobrecimento realmente do brasileiro, que há muito tempo não se via. Então, assim, já passou da hora, né, da gente falar sobre como sair dessa situação e pensar em estratégias. Tem que romper com esse tabu, as pessoas têm que realmente ter interesse em procurar dados e não se guiar por manchetes. Você tem feito um trabalho incrível aí, de forma totalmente independente. Até te parabenizar pela coragem, porque eu recebo relatos de profissionais da saúde que tem medo de se posicionar por conta da rechaçação que tem por esse posicionamento, né? Claro, mas, de novo, existem dois tipos de parasitas. Existe o vírus, que é um parasita intracelular, que tenta inocular o genoma dele dentro da tua célula, e existe o parasita do espírito,
que tenta inocular o código moral e te manipular pela culpa. E as pessoas têm que resistir aos dois parasitas. As pessoas têm medo de se posicionar quando elas acham que a posição não vai ser politicamente correta. A gente tem que parar com isso, porque as consequências para os nossos filhos vão ser graves. Então, a gente tem que saber agora como é que a gente vai fazer para sair dessa situação onde a gente se colocou. Existem algumas alternativas. Bom, se a gente fosse um país pequeno, como o Vietnã, ou até Hong Kong, ou até Coreia do Sul, ou até a Islândia, são países pequenos e com grande capacidade de biologia molecular, a gente poderia aproveitar os locais onde tem pouco vírus, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, e alguns outros lugares. Aliás, na maioria dos municípios do Brasil, o vírus não apareceu ainda, justamente porque ele se dissemina por clusters, por conjuntos, e não através de uma transmissão homogênea na comunidade. E aí a gente aplicaria esses testes moleculares, detectaria os casos e iria atrás dos contatantes. Em média, cada caso tem 36 contatantes, mas eu posso economizar dinheiro. Ao invés de eu colocar um swab na máquina do PCR, eu posso fazer em pool. Eu posso colocar 32 swabs no mesmo frasco, porque, em geral, vai dar negativo. E aí eu consigo rastrear uma grande população. Se dá positivo, eu refaço e vejo de quem que foi o resultado positivo. Então, para locais de baixa prevalência, para locais pequenos, essa estratégia de testagem maciça com biologia molecular é a melhor. Bem, agora, se eu quero seguir um outro exemplo que não usou testagem maciça, eu também posso seguir. Ricardo, o Brasil não tem condições de fazer nem por pool. O que a gente pode fazer? Bom, então vamos seguir a Suécia. Vamos seguir a Inglaterra antes que o Neil Ferguson tivesse aquele infeliz report apresentado. O que é isso? É fazer o lógico. Vamos proteger as pessoas mais suscetíveis, explicar para os velhinhos, jamais obrigar. Não tem, na minha concepção, nada que justifique a coerção. Vamos explicar para os velhinhos que é melhor que eles fiquem em casa, os idosos, e vamos deixar as pessoas trabalharem sob controle de infecção. Máscara, usando álcool gel. As escolas têm que abrir imediatamente. A gente sabe que Covid não gosta de criança. Nas modelagens se usou influenza, que é um vírus diferente. Criança fica gripada e criança passa gripe. Covid não causa doença grave em criança e criança não passa muito a Covid, não tem importância epidemiológica. Então, são medidas imediatas que podem ser feitas amanhã. Abertura de escolas, abertura de comércio, abertura da cadeia produtiva, mas com uso de medidas de controle de infecção. E aí, a gente Ô, Ricardo, explica aí pra gente isso aí que você falou. Então, as crianças não são os grandes transmissores, como haviam falado? Não, não são. Para você ter uma ideia, quando alguém fala com você, exala partículas a uma velocidade de 1 metro segundo, gotículas. Quando a pessoa tosse, ela acelera a 10 metros por segundo, e aí atinge 2 metros. Se a pessoa espirra, a partícula é acelerada a 50 metros por segundo, aí atinge 6 metros. Crianças, por serem oligossintomáticas ou assintomáticas, elas provavelmente transmitam muito pouco. E, de fato, mesmo na experiência de South Wales, na Austrália, onde as escolas continuaram abertas, não houve relato de transmissão de criança por staff. Já o adulto que fica sintomático com uma frequência maior e fica tossindo e espirrando, esse dissemina mais gotículas e dissemina mais aerosóis. Então, esse é mais infeccioso. Então, isso é muito importante. O papel epidemiológico da criança na transmissão é baixo a irrelevante. Então, fechamento de escola só funciona em estação de gripe, de influenza, e quando o R0, quando o número reprodutivo básico for baixo. Porque mesmo na gripe, mesmo na influenza, se ela for muito transmissível, o adulto não precisa da criança, e aí fechar a escola já deixa de fazer diferença. Como foi o caso da gripe asiática de 1957. Quer dizer, se tivessem estudado, eles veriam que o R0 da asiática, de 2,5,
que é igual ao do SARS-CoV-2, já excluiria benefício de fechamento de escola. É que as políticas são tomadas sem revisões da literatura. É inacreditável, mas é assim que acontece. Você acha que eles tentaram, quando viram que a doença estava realmente se espalhando, né, que estava ficando mais evidente, porque diz que na França já tem evidência de que o vírus já circulava em dezembro, né? Bom, a questão começa lá com a Organização Mundial da Saúde, que demorou para declarar a pandemia. A gente sabe hoje que a origem do vírus não é aquele mercado em Wuhan. Não foi no final de dezembro. O vírus já devia circular naquela cidade de 11 milhões de habitantes antes de novembro. A gente sabe que ele chegou na Europa muito antes do que se pensava. Aliás, essa é uma das causas do erro do Ferguson, porque ele assumiu que todo mundo era suscetível, enquanto que o modelo concorrente da Gupta de Oxford, que foi baseado na letalidade e na suscetibilidade a essa letalidade, tinha já projetado em torno de 68% de exposição no momento em que a Inglaterra entrou em lockdown. Quer dizer, nem teria benefício nenhum. Já teria se atingido a imunidade de rebanho. Eu não vou defender um ou outro modelo matemático, mas as modelagens, elas se refutam a si mesmas. E o que é mais importante, na experiência prática, o lockdown falhou na Inglaterra, na França, na Espanha, na Itália. Ah, funcionou em Wuhan. Bom, primeiro tem que acreditar em dado chinês. Primeiro ponto. E segundo, eu não sei se funcionou em Wuhan, porque ele ainda pode ser reinoculado com o vírus, já que os estudos sorológicos lá mostraram só 3% de soroprevalência. Então, talvez eles tenham outra onda. Não dá para afirmar que funcionou. A gente só vai saber isso no final. De qualquer forma, a gente tem que saber se um modelo que funciona num país ditatorial, que consegue manter 85% das pessoas trancadas à força, pode ou deve ser aplicado em países democráticos. Só por as pessoas defenderem que se acolha a estratégia adotada por um país ditatorial como a China, sem questionamento, já é um absurdo, né? Não poder questionar, porque no início, logo que saiu esses dados, a gente estava monitorando desde janeiro, que começaram a sair algumas notícias falando sobre esse caso do vírus lá em Wuhan, na China. Em fevereiro, a gente já estava adotando algumas medidas de distanciamento, e aí até adotamos na nossa empresa o home office. Só que nós adiantamos até demais tudo que estava para acontecer. Nós não imaginávamos que ia durar tanto tempo esse isolamento, porque por 15 dias a gente pensou, tá, tudo bem, é só para eles ganharem um tempo para reunirem dados, informações, e aí todo mundo volta para sua vida. Só que não, a gente vê que primeiro o primeiro argumento foi precisamos só de tempo, e agora eles já estão usando o argumento de que não, o isolamento salva vidas, o que é uma deturpação total de tudo o que vem sendo falado desde o início, né? Pois é. Na verdade, as epidemias têm o ciclo delas. Elas se parecem, se a gente for olhar. Elas têm uma fase acelerada, tem um pico e tem uma queda. A hipótese que se tinha era que, se todo mundo ficasse doente ao mesmo tempo, a gente ia ter uma superlotação da capacidade de atendimento. O que não se considerou é que, se tu deixa tudo fechado, a capacidade de atendimento, ela jamais pode ser uma linha constante. Ela cai. Porque se não tem financiamento, os hospitais quebram e eles já estão em crise, os hospitais privados. Por outro lado, se tu não quebra a economia, ela pode aumentar. A Suécia triplicou o número de leitos de UTI justamente porque não sofreu impacto econômico do lockdown. Então, qual é o modelo certo para nós agora? Qual é a saída? É a gente retomar a produtividade e ficar monitorando para ver o que acontece, com sorologias, com exames. Ora, está começando a chegar na capacidade máxima de lotação das UTIs, vamos restringir um pouco mais. Não fechamento, restringir um pouco mais. Existem revisões sistemáticas, inclusive disponibilizadas no site do CDC, que dão dicas
de medidas para se realizarem no trabalho, seja home office, seja o pay leave sick, que faz com que 30% menos funcionários cheguem doentes, que é manter o salário, quando alguém da família está doente, a pessoa fica em casa, ou horários diferentes para almoço, para que não tenha aglomeração, entre outras. Tem várias coisas escritas, mas ninguém procura ler, porque é mais fácil fechar tudo. E se o vizinho está fechando tudo, eu vou fechar tudo também, porque senão vão pôr culpa em mim de que eu não fiz nada. A gente precisa cobrar dos nossos governantes e dizer, olha, eu sei exatamente o que está acontecendo e eu vou botar culpa sim. Porque tá escrito, as coisas estão escritas e estão acontecendo. As pessoas estão ficando espertas, elas têm acesso à informação. Tem gente muito boa até essa informação, digamos, médica ou biológica, que está fazendo leituras melhor do que os meus colegas, muitas vezes infectologistas. Então, o governador, os governadores, o presidentes, prefeitos, têm que saber que a gente vai cobrar, sim. Sim. E como que você vê a capacidade dos leitos dos hospitais? Você chegou a analisar algumas regiões especificamente? O que você tem acompanhado? Existem regiões mais problemáticas, como, por exemplo, o Amazonas. Aqui no Sul, a gente tem bastante leitos de UTI. Em geral, o Brasil tem bastante leitos de UTI. Tem em torno de 20 por 10 mil habitantes. Isso não é pouco. A gente tem 2 vezes mais do que a maioria dos países europeus. Talvez porque eles têm mais tradição de medicina preventiva. E nós temos mais tradição de deixar as pessoas ficarem doentes e tratar depois. O fato é que a gente tem mais leito de UTI. Então, isso é uma coisa boa. Mas isso não quer dizer que essa capacidade não possa ser ultrapassada. É que a gente tem a seguinte questão. Se tu quiser acabar com a pandemia em 3 a 4 semanas, sabe o que tu faz? Faz uma barraca gigante, enorme do beijo, faz uma rave, faz um show de rock, tu acaba com a pandemia em 3 a 4 semanas. Mas aí morre gente, porque vai ter muita gente doente, tu não vai conseguir atender. Se tu não quiser ter nenhum caso, põe todo mundo em lockdown. Todo mundo em lockdown, obrigatório. Mas aí a pandemia não acaba nunca. Quando tu levantar o lockdown, a curva volta. Então, o que tu precisa é ajustar essas duas coisas. Abre e monitora. Quando começar a lotar os leitos da UTI, e é bom que vá lotando, isso significa que a duração da pandemia está encurtando, se restringe um pouco mais, mas jamais se fecha. Se faz medidas mais racionais. A solução não é nem 8, nem 80. Não é abrir tudo, nem fechar tudo, né? Mas o curioso é que aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, se a gente fosse seguir esse modelo que eu disse, que é o modelo de limiares, nesse modelo de Harvard, o limiar para começar a restrição seria 37,5 casos por 10 mil. O Rio Grande do Sul entrou com 5 casos por 10 mil. Ou seja, não precisava ter entrado. E é isso que é importante. As pessoas têm que fazer a leitura da sua realidade. Então, a gente tem um Brasil muito heterogêneo. Cada um tem que ler a sua realidade. Nem a China comunista fechou o país inteiro. O Hubei ficou fechado. E as outras províncias ficaram sustentando economicamente o Hubei. Sim. Perfeito, exatamente isso. Até mesmo em São Paulo a gente vê essa heterogeneidade, porque tem regiões em São Paulo que não se verificam mais casos, e tem outras que a gente vê um crescimento aí, maior contaminação. Então, até mesmo para cidades na proporção de São Paulo, o ideal seria por regiões também fazer esse acompanhamento, né? Sem dúvida, sem dúvida. É isso. O medicamento tem que ser individualizado ao paciente. O remédio que é bom para ti pode me matar. É isso que a gente está vendo. A gente está vendo sendo dada a mesma dosagem para todo mundo e está matando muita gente, porque está matando muitos negócios, está deixando muitas pessoas. Já tem milhares de desempregados. A gente viu que nos Estados Unidos a estimativa é mais de 20 milhões de desempregados. Imagina no Brasil. E as pessoas falam assim, emprego se recupera, mas vida não. Os Estados Unidos levaram mais de 23 anos para construir os postos de trabalho que foram perdidos em um mês.
um mês. Então, não é assim, não se recupera postos de trabalho nessa velocidade. E você condena uma geração, muitas vezes, condena milhares de pessoas à miséria com esse tipo de medida extremamente restritiva. E como você falou, que não tem atenção individualizada, né, a cada região, a cada paciente, né? Como você bem disse. Os americanos deveriam recordar o que ocorreu com a mortalidade no país deles em 1982, na crise econômica. Então, os dados estão aí, é só revisar. Sim. E, Ricardo, para as pessoas que estão preocupadas com a questão da saúde, em restabelecer a saúde delas, que querem fortalecer realmente o sistema imunológico. Você falou da questão de fazer atividade física, pegar sol, sem protetor solar, com protetor solar. Essa eterna briga entre endocrinologista e dermatologista. É que nem meus colegas nefrologistas e os cardiologistas. Uns querem encharcar o paciente e outros querem secar. Dermatologista não quer deixar que venha o sol e endocrinologista quer que o paciente pegue sol. Existem protocolos para exposição solar com segurança. Mas a pessoa eventualmente pode suplementar. Mas o ideal é que ela faça uma atividade ao ar livre. Se não puder, pelo menos que faça em casa. Isso é importante. O sedentarismo mata. Aliás, diga-se de passagem, o estresse também. A poluição é responsável hoje por mais mortes do que o tabagismo. 8 milhões de mortes em excesso. Eu estou trazendo isso em virtude do ponto da Itália, que é o que fez muitas pessoas se apavorarem. Existe uma nuvem de poluição em cima da Lombardia, sobre a segunda população mais velha do mundo, que classicamente tem 25 mil mortes por doenças respiratórias infecciosas por ano. E existem estudos correlacionando o risco de Covid com poluição do ar. Então, respirar ar puro, ficar em ambientes saudáveis, sair um pouco, fazer ginástica, fazer exercício, suplementar vitamina D, reduzir os níveis de estresse, meditação, tudo isso é bem-vindo. E essa questão das comorbidades relacionadas, tipo diabetes, obesidade, o que mais? Estão bastante relacionadas. Hipertensão. Dizem que está bastante relacionada à letalidade, né, também do vírus. Muito. A hipertensão, ela traz um aumento compensatório no pulmão de uma enzima chamada ACE2. Essa enzima ajuda a reduzir o efeito da hipertensão. O problema é que essa enzima é exatamente a fechadura que o vírus entra para entrar no pulmão. Ou seja, o hipertenso tem mais fechaduras para o vírus entrar no pulmão. O mesmo que protege o hipertenso dos efeitos da hipertensão em algum grau, faz com que o vírus entre mais na célula. O diabético tem uma supressão da resposta imune importante também. Então, esses são pacientes que têm um risco maior de complicação. Obesidade está aparecendo agora bastante. Gera um fator conhecido no H1N1. O que não apareceu e não está ocorrendo é mais complicação entre gestantes. Graças a Deus, as gestantes não estão tendo complicações importantes. Graças a Deus. No caso dos jovens, até tem um amigo meu que estava perguntando, a gente está vendo mais o desenvolvimento de doenças secundárias, né? A gente está começando a observar aí casos, está aumentando depressão, também comentário sobre a questão de AVC. Tem essa correlação, tem se observado isso? Agora, com a questão da Covid, preocupa esses pacientes não irem procurar atendimento. Isso tem acontecido. Mas, em relação à Covid causar, a gente sabe que tem um estudo agora com 12 autópsias, o que é raro, porque cada vez menos se faz necropsia, mas tem um estudo com 12 autópsias seriadas, mostrando até 58% de fenômenos tromboembólicos nas pessoas que têm Covid-19. Então, sem dúvida alguma, muitas delas, pelo menos 1/3, podem estar morrendo de tromboembolismo pulmonar. Então, isso é uma coisa que pode ocorrer com a Covid. Uma complicação que pode ser provocada pela Covid. Certo.
Bom, então, Ricardo, se você gostaria de complementar mais alguma informação que você acha que é importante as pessoas terem conhecimento, igual você falou, as pessoas têm que estar realmente mais espertas com os dados para poder cobrar dos governantes, para dar um freio aí nas medidas arbitrárias, né? E o pior de tudo, também ineficientes. Então, eu queria que você desse aí a sua mensagem final. Bom, vou dar alguns recados então. Esse é um vírus novo, ele realmente é fruto de um evento infrequente na natureza. Na verdade, são 9 recombinações por 6 coronavírus diferentes, ou seja, as células de algum animal se infectaram sucessivamente, mas mais ou menos ao mesmo tempo, por 6 vírus diferentes, permitindo que 9 recombinações surgissem. E isso criou um vírus diferente o suficiente para pular a espécie e vir parar na gente. Se, por um lado, ele é um vírus infectador, por outro, ele não é muito matador. Então, as pessoas podem ficar tranquilas em relação ao seu risco individual de morte, que é baixo. Ele deve ficar em torno de 0,1% risco cru, ou seja, não ajustado para a idade. Pessoas com menos de 40 anos têm bem menos do que isso. A gente sempre tende a exagerar a letalidade no início das pandemias, por uma questão de vigilância, de testagem. H1N1, no início, se dizia que matava 0,5% a 5%. Depois se mostrou que era 1 a 10 por 10 mil. Então, primeiro recado, a doença ela pode ser infectadora, mas ela não é tão matadora assim. Segundo recado, ela é infectadora para contatos próximos. Esses contatos ocasionais, esses contatos ao ar livre, esses contatos são de risco epidemiológico negligenciável. Terceiro, quando forem ler, cuidem com os gráficos. Gráficos que reportam número de casos por dia têm um formato de sinete. Gráficos que reportam o número de morte por dias têm o mesmo formato, mas eles têm um atraso de 3 semanas. Porque o paciente demora 3 semanas entre se transformar em um caso novo e morrer. Então, considerem isso se alguém for dizer que, olha, eu fiz tal coisa e caiu a mortalidade. A mortalidade daquele dia reflete o que se fez 3 semanas antes. Já os gráficos que são de dados cumulativos, eles sempre têm o formato de S. Então, fiquem atentos. São gráficos diferentes. E lembrem-se que tem sempre que ajustar o número de casos ou o número de mortes pelo número de habitantes que tem. É de se esperar que no Brasil morra mais gente do que na França, ou na Espanha, ou na Itália, mas não a cada 100 mil habitantes. Outra coisa, para a gente ter certeza que a pessoa morreu de Covid e não com o Covid, vamos comparar a mortalidade em excesso. Ou seja, será que não aumentou a mortalidade de Covid, mas caiu a de pneumonia? Seria estranho, né? Então, vamos comparar a mortalidade entre o período desse ano e o mesmo período na mesma região no ano passado, para ver o número de excessos de morte. Por exemplo, Nova York, onde teria morrido a maioria dos 70 mil americanos, teve um excesso de morte, mas de 13 mil. Já muda um pouco. Sim, sim. De fato, a gente tem que ficar mais atento, né? Essa questão dos dados. Eu entendo, assim, que para as pessoas que não estão acostumadas a ir atrás de dados e organizar e fazer essa análise, ainda é um pouco complicado. Mas eu sou uma entusiasta das criptomoedas, né? E tem muito essa questão de faça você mesmo. Não fique dependente de um terceiro. E nessa questão, desde o início aí da pandemia, que eu comecei a acompanhar, eu comecei a analisar os dados e falar, pera, essa coisa não tá batendo. Não tá fazendo muito sentido o que eu tô vendo aqui nessas manchetes e nesses jornais. E a gente tá vendo aí a cada dia, hoje mesmo saiu, hoje morreu mais pessoas do que em todas as semanas anteriores. Brasil é o país que está morrendo mais pessoas. Só que a gente tá vendo um massacre dos dados, né? Das informações. Exatamente. Se a gente for comparar com, por exemplo, o mercado de ações, tem gente que não é nem bom fundamentalista, nem bom analisador de gráficos. E está causando muito medo na população. Verdade. Então, acho que o caminho, então, é a gente realmente cuidar
dos velhinhos e do grupo de risco, né? Ter essa atenção aí, a questão, mas principalmente acredito que as pessoas têm que passar a cobrar das autoridades também públicas como é que eu cuido da minha saúde? Não é só foco na doença. As pessoas não têm que ficar policiando o que o outro está fazendo. As pessoas têm que se preocupar em cuidar da saúde, em como fortalecer a saúde delas, como fortalecer o sistema imune delas, porque é isso que vai combater o Covid. É o sistema imunológico dela. Mas ninguém, não vai adiantar, o vírus não vai deixar de chegar em você se ele tiver que chegar. Mas se você tiver com o sistema imunológico forte, seu corpo vai conseguir reagir a isso. Então, acho que o caminho é mais ou menos por aí, né? Da gente ter mais cuidar de forma individualizada, né? Olhar de forma individualizada para cada região. A gente está falando de um país de proporções continentais. Não é tão simples assim, né? Falar, não, o Brasil vai adotar a mesma. E o pior de tudo é que o Brasil adotou a estratégia dos países que não deu certo. A estratégia de países tipo Itália, França, Espanha, Reino Unido. Então a gente foi lá, adotou a estratégia que não deu certo e está falando para todo mundo não questionar, não questionem, senão você vai estar contra as vidas. Então não tem muita lógica nisso, mas eu fico feliz que cada vez está surgindo mais dados, mais informações, profissionais como você, super didático. Foi uma aula mesmo hoje contigo aqui, Ricardo. Agradeço enormemente você ter se disponibilizado. Eu espero que essas informações que a gente compartilhou aqui hoje cheguem a cada vez mais pessoas, para as pessoas entenderem que não é para ter pânico. Não é para ter pânico. É hora de cuidar da saúde e não ficar pensando que você ficar em casa vai salvar a vida de alguém. Não, você tem que cuidar da sua saúde em primeiro lugar, né? Exatamente. E, Ricardo, deixa aí também suas redes sociais, como é que o pessoal faz para ter acesso às suas análises e os dados que você está reunindo. Então, como eu já não sou tão jovem, eu não sou tão habilidoso com essas coisas, mas se me procurar pelo nome, Ricardo Ariel Zimmermann. O meu Zimmermann, ele não dobra nem um M, nem um N. É a versão mais simples, ainda a mais incomum. E aí vai me achar, tanto no Instagram quanto no Facebook. Além dos vídeos que eu tenho feito, temos as lives, e eu tenho colocado também os artigos que eu tenho usado no meu dia a dia e como consultor. Tenho colocado lá. Certo. Então, Ricardo, super obrigada aí pela disposição hoje de participar aqui com a gente dessa live. Vou deixar salvo a live e vou tentar subir no IGTV também para ficar disponível para as pessoas assistirem, que não pôde estar aqui ao vivo com a gente. Te agradeço aí, Ricardo. Eu que agradeço pela oportunidade. Um abraço para os amigos. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Obrigada. Tchau, tchau. A gente tem que salvar.